Agora, com um pouquinho mais de tempo, boa noite, irmãos e irmãs, boa noite a toda a igreja. Mateus 10, versículos 24 a 39. E o tema da nossa mensagem é este: o preço de seguir Jesus. Essa imagem que vocês veem aqui, está na chamada, né, do nosso culto, ela foi trabalhada com inteligência artificial, porque, na verdade, só apareciam os 12 discípulos, 12 homens, vestidos com roupas típicas do Oriente Médio, né, seguindo Jesus. E aí eu pedi lá o programa que acrescentasse também mulheres, porque nós sabemos que mesmo durante o ministério de Jesus, mulheres também o seguiam, né? Então, o programa providenciou não só mulheres, mas também uma criança, né? Fez até melhor do que a encomenda. E assim cremos que é o povo que segue a Jesus, independente de gênero, de faixa etária, não é? Então, é numa estrada cheia de pedras, um caminho que não é um caminho limpo, todo preparado, é um caminho que tem seus tropeços, mas estão seguindo a Jesus. Nós estamos ali representados nessa imagem. O texto de Mateus, aliás, o Evangelho de Mateus, na realidade, é um documento dirigido a uma igreja perseguida. Uma igreja que enfrentava restrições, pessoas que eram excluídas da comunhão de outras pessoas, especialmente nas sinagogas, que era um centro muito importante para a sociedade judaica, e até das suas próprias famílias. Declarar Jesus Cristo, reconhecer Jesus Cristo como Messias, declará-lo como Senhor, era motivo para grandes rupturas familiares. E, além disso, a própria vida da pessoa ficava em risco. A gente sabe quantos milhares até milhões de pessoas morreram testemunhando a fé em Jesus Cristo. Então, é para essa comunidade que Mateus escreve, assim como outros escritos do Novo Testamento. O livro do Apocalipse, por exemplo, também é dirigido a uma igreja perseguida, que enfrentava as forças, a rejeição da sua origem judaica e também a perseguição dos poderes totalitários do Império Romano. Por isso, a comunidade reuniu a memória do evangelista Mateus e registrou nesse capítulo 10 justamente palavras de Jesus para encorajar, para animar, para firmar na fé pessoas que passavam por esse tipo de dificuldade, de desafio nas suas vidas. E ele começa dizendo, realmente, olha, o discípulo não está acima do seu mestre. Se chamaram, né, o dono da casa de Beelzebu, poderíamos traduzir de uma forma muito livre, assim, de capeta, era uma referência a Satanás. Então, quanto mais aos membros da sua casa. Mas não tenham medo deles, pois não há nada encoberto que não venha a ser revelado. O que lhes digo às escuras, repito à plena luz, o que é dito para vocês ao pé do ouvido, proclamem dos telhados. Para nós é um pouco estranho uma pessoa subir no telhado e começar a pregar, mas vamos lembrar que nas casas da Palestina daquela época, os telhados eram uma laje reta. Eles não tinham tanto aquelas construções assim com telhas, eram construções planas, então era muito comum as pessoas usarem a laje, igual acontece hoje
em tantas comunidades brasileiras, né? O famoso churrasco da laje, não é? Era usado também para as pessoas durante o dia, às vezes se sentarem até para fazer alguma coisa, fazer alguma atividade. Fazia parte da casa, acessava por uma escada, subia lá. E falando do alto da laje, você tinha então ali como se fosse um palco, como se fosse um lugar assim de longo alcance. Então Jesus recomenda aos seus discípulos o seguinte: aquilo que eles tinham ouvido no ministério de Jesus, as coisas que Jesus tinha falado com eles intimamente, que eles passassem a proclamar do alto das suas casas, do alto do telhado, falasse diretamente às ruas. Somos chamados a ter essa atitude enquanto somos cristãos. Não é? Esse é o chamado de Jesus. E a gente conhece, né, muita gente que são os chamados agentes secretos de Jesus, né? Aqueles que você nem desconfia que ele é crente, mas um belo dia diz: não, eu frequento a igreja tal. Você é evangélico, você é crente, você é católico, você é cristão. Então, não é a esse tipo de atitude que Jesus nos chama. Jesus nos exorta, nos estimula a compartilhar da nossa fé. Não tanto de uma maneira ostensiva, exibicionista, mas no dia a dia. Da mesma forma que ele recomendou aos discípulos, quando ele enviou os discípulos 2 a 2 nas cidades da Galileia, ele falou: olha, pelo caminho vocês vão pregando para as pessoas, vão compartilhando aquilo que vocês sabem, não é? Então, de uma forma muito natural, não é só no domingo, não é? Às vezes a gente quer falar de Jesus para uma pessoa e fala assim: olha, vai domingo lá na igreja, né, para assistir o culto, que aí elas vão ouvir a mensagem do pastor. Você não precisa esperar até o domingo que vem para anunciar o evangelho para a pessoa. Claro que o nosso ambiente aqui, esse ambiente maravilhoso, esse ambiente, né, onde nós temos aqui a música do nosso irmão Wander, aqui nos embelezando essa celebração, não é? Claro que é um ambiente aconchegante, é muito bom, mas você não precisa esperar o próximo domingo, você pode anunciar o evangelho a qualquer dia, a qualquer hora, para quem está perto de você. Claro, se você conhece também o Evangelho de Jesus. Isso é o nosso desafio também. Nós somos desafiados a compartilhar aquilo que a gente vive, aquilo que a gente conhece, aquilo que a gente crê. Sem grandes aprofundamentos teológicos, não há necessidade disso. Mas é necessário a gente ter substância, ter conteúdo para a gente, através também das nossas atitudes, do nosso comportamento, dos nossos valores, da nossa disposição, né, de ajudar as pessoas, nós somos chamados também a pregar o Evangelho a qualquer momento. Então é para isso que Jesus nos chama, para subir nos telhados e falar do Evangelho de Jesus, se for necessário fazer assim. Numa igreja perseguida, as pessoas podiam se esconder com medo da sua... tentando manter a sua integridade física, com medo da perseguição, com medo de uma série de coisas. Jesus passa uma mensagem de confiança. Ele diz: olha, não temas os que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Né? Não se vendem 2 pardais por uma moedinha, entretanto, nenhum deles cairá no chão sem o consentimento do Pai de vocês.
Deus nos valoriza, Deus tem cuidado de nós. Deus nos preserva. Vamos confiar nesse cuidado, nessa providência de Deus na nossa vida também, no momento da gente anunciar a palavra. É verdade que nós aqui não vivemos uma situação como a da igreja primitiva. Vivemos num país onde a maioria se declara cristã, de alguma modalidade. Embora tenha crescido a quantidade de pessoas que se declara ou sem religião ou sem igreja. Não, você é cristão? É, mas qual igreja? Não quero saber de igreja. Infelizmente, vemos tantos motivos para isso acontecer, né, que as pessoas estão tendo um pé atrás com relação à instituição igreja. A instituição igreja. Mas vamos lembrar de uma coisa. Quando nós anunciamos Jesus, nós, primeiro de tudo, estamos anunciando a Jesus Cristo. Eu não estou aqui para anunciar a IPU. O reverendo Levi não está aqui para anunciar a Igreja Metodista. E nenhum de nós está aqui para anunciar uma determinada instituição, por maior que seja, por mais antiga, por mais tradicional. Nós somos chamados a anunciar Jesus. Em qual igreja você vai se congregar, em qual comunidade, tudo isso é um segundo momento, é um segundo passo. Mas nós somos chamados a anunciar primeiramente o Evangelho de Jesus Cristo. É muito importante a gente ter essa clareza, não é? Uma coisa que chama atenção também nesse discurso de Jesus é que ele diz o seguinte: olha, eu não vim trazer a paz, eu vim trazer a espada. É muito importante a gente compreender bem esse conceito, porque quando ele fala assim que veio trazer a espada, então muitos cristãos dizem, não, então eu tenho a espada na mão, eu posso sair aqui, né? Em nome do Evangelho, em nome de Jesus Cristo, eu posso sair com a espada na mão, ferindo, derrotando, submetendo tudo que aparecer na minha frente. Em nome de um senhorio de Jesus Cristo, um Jesus Cristo poderoso, não é? Triunfante e tal. Então, como se nós estivéssemos vindo para dominar o mundo a partir do Evangelho. Não é essa a mensagem de Jesus Cristo. Se fosse essa a mensagem de Jesus Cristo, ele teria conduzido um movimento armado, revolucionário, então ele teria dominado a Palestina e teria combatido o Império Romano, como muitas pessoas esperavam que o Messias fizesse. Não foi essa a proposta dele, não foi essa a opção que ele fez. E nem somos nós também chamados a fazer esse tipo de opção. Quando ele fala da espada aqui, ele fala de um instrumento de corte, de separação. Porque ele afirma que realmente as exigências do Evangelho, elas acabam separando as pessoas. Há pessoas que não suportam o Evangelho, não suportam os valores do Evangelho, não suportam o amor do Evangelho, não suportam o sacrifício. Veem o mundo como o mundo dos mais fortes, o mundo das maiorias que se impõem sobre as minorias. Não é? Então, não é esse evangelho que Jesus anuncia. O que, muitas vezes, vai ter como consequência aqueles que aderem a Jesus Cristo, aqueles que seguem a Jesus Cristo, eles
acabam de alguma forma se separando do restante das pessoas, uma questão mesmo de valores, não é nem de costumes, não é nem de valores mesmo de vida que estão no Evangelho. E outros não vão simplesmente receber, aceitar, compreender com muita facilidade, né? Por que a gente é assim? E isso tinha consequências nas próprias famílias. Então ele relata aqui, né, que os inimigos de uma pessoa, né, podem, haverá divisão entre um homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, entre nora e sogra. Assim, os inimigos de uma pessoa serão os da própria casa. Infelizmente, aqui no Brasil, nos Estados Unidos também, e em muitos outros países, nós temos experimentado isso por questões políticas, não é? Quantas famílias nos últimos anos estão tendo dificuldade para se reunir, para celebrar um Natal, ou lá nos Estados Unidos, Dia de Ação de Graça. Por quê? Por questões de lideranças políticas que decretaram essa divisão no meio dos nossos povos, no meio das nossas sociedades. Com Jesus isso pode acontecer também, não por iniciativa do cristão, mas porque o Evangelho, ele tem exigências, ele tem desafios. E quando a gente afirma que Jesus Cristo é o Senhor, então nós estamos declarando aqui uma coisa do qual nós não podemos abrir mão. Podemos abrir mão de várias coisas, mas não do senhorio de Jesus Cristo. Uma coisa que Deus nos faz, Jesus nos mostra nesse evangelho, é que é muito mais importante ter essa consciência de segui-lo do que querer agradar o mundo. Nada melhor do que uma religião que não incomoda o mundo. Nada melhor do que um Jesus que não desafia ninguém, que não incomoda ninguém. E aí eu me lembro da frase de Dom Helder Câmara, quando ele diz que quando eu dei comida para os pobres, me chamaram de santo. Quando eu perguntei por que existe pobreza, me chamaram de comunista. Vejam a diferença de reações entre essas duas atitudes. Então, enquanto não se questiona o mundo que nós vivemos a partir do Evangelho, a partir da justiça do Evangelho, a partir da igualdade entre as pessoas, nós estivemos mais cedo estudando a Declaração de Fé abreviada da Igreja Presbiteriana dos Estados Unidos, e ali, entre os preceitos desse documento, nessa Declaração de Fé, ali estava declarada a igualdade entre homens e mulheres para todos os ministérios da Igreja. É um fundamento da Igreja Presbiteriana dos Estados Unidos, do qual a IPU participa, e a Igreja Metodista, posso afirmar, também. Falo aqui também como um ex-metodista. Não é? Então, mas muita gente não aceita. Mas muita gente acha que isso viola as Escrituras. Então, essas divisões acontecem, às vezes, até no nosso próprio meio. Mas quando questionamos o mundo do jeito que ele é, a partir do Evangelho, nós estamos sujeitos a sermos, de alguma forma, silenciados. Pode não ser com prisão, pode não ser com a força bruta,
pode, enfim, pode ser que outros meios mais sofisticados tal sejam utilizados para silenciar a palavra do Evangelho. Mas em todas as épocas nós somos sujeitos a esse tipo de perseguição, a esse tipo de silenciamento. Então, precisamos ter essa coragem, a coragem de confessar Jesus Cristo diante dos homens. Declarar que nós estamos com Jesus. E é Jesus que nos motiva a ter essas posições, a assumir essas lutas. Dar a identidade das nossas convicções a partir do Evangelho. Jesus fala também que quem não toma a sua cruz não é digno dele. Esse tomar a cruz, já estivemos aqui pregando a esse respeito, tem a ver com o processo da crucificação. Ao contrário daquela visão tradicional, em que muitas vezes os pintores criam um Jesus carregando uma cruz geometricamente traçada, parecida com essa que temos aqui no nosso templo, aqui na parte externa, não é? Então ele está carregando aquela cruz assim pelo braço. Os condenados à cruz, eles, na verdade, eles eram condenados a carregar um pedaço pesado de madeira, um caibro, sim. E chegando num local onde havia um poste, uma estaca ou uma árvore velha, eles eles pegavam essa pessoa, eles amarravam aquela tora de madeira que ela carregava, e então ela era pendurada nessa tora, nesse pedaço de madeira. Então, quando alguém via uma pessoa num cortejo de soldados carregando aquele pedaço de madeira, todos diziam: esse aqui foi condenado a morrer. Esse daqui não tem mais direito à vida. Porque quem era condenado à cruz eram principalmente assassinos, pessoas que cometiam algum crime hediondo. Então eles eram condenados à cruz. Para vocês terem ideia do quão injusta e quão absurda foi a condenação de Jesus Cristo. Mas então Jesus diz: quem toma a sua cruz, sim, é digno de mim, porque eu também vou carregar a cruz, e isso aconteceria mais tarde. Então, aqueles que abrem mão dessa vida confortável, dessa vida cômoda, dessa vida de agradar ao mundo, são aqueles que tomam a sua própria cruz. São grandes desafios que Jesus coloca aqui nesse texto de Mateus capítulo 10. Não é? Mas o fato é que nós somos desafiados a, então, declarar que estamos com Jesus, declarar publicamente a nossa fé e reiterar esse compromisso a cada momento das nossas vidas. Não somos chamados a uma religião neutra, que não incomoda ninguém, que não envolve compromisso com nada, e principalmente com a mudança, a transformação deste mundo a partir de agora. Porque a nossa esperança não é só para o futuro, não é só para depois da vinda de Jesus. A nossa esperança, o reino de Deus, começa a partir de hoje, a partir de cada momento da nossa caminhada. Daí, esse desafio que nós somos chamados a enfrentar. Só é possível encarar esse desafio pelo poder do Espírito Santo de Deus. Ele pode estar muito além das nossas forças. Ele pode estar muito além da nossa capacidade. Não podemos simplesmente confiar em nós mesmos. Precisamos reconhecer a nossa dependência de Deus para realizar isso tudo, para estar à altura de sermos discípulos de Jesus Cristo.
Amém? Então, que tenhamos essa firmeza, essa consciência, esse compromisso nas nossas vidas.